Eu lembro que um dia eu estava assistindo uma aula, eu acho que eu era aluno ainda acho que na educação básica, né? Aquela parte que a gente estuda um pouquinho, a geometria espacial, a geometria de posição, né? E aí, a certa altura, o professor se expressou da seguinte forma, né? Minha gente, por exemplo, essa sala nós temos exemplos de várias retas. Nós temos exemplos de planos, aquele cantinho é uma reta, aquele cantinho ali é um exemplo de outra reta. O chão onde a gente pisa é o exemplo de um plano. E assim transcorreu-se a aula, né? Bom, o tempo passou e, e após minha formação e começar a minha atuação, eu fico lembrando desses exemplos e trago, sempre que eu lembro disso, eu trago em discussão, eu trago à discussão um tema que eu falei, inclusive, no vídeo passado, né? Acho que algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer no vídeo passado, quando eu me referi à necessidade que nós professores temos de tratar a matemática, né, como uma matemática viva, uma matemática inacabada, uma matemática em construção. Ou seja, trazer essa matemática para a realidade. E aí eu quero refletir um pouco sobre isso, mas chamando a atenção de algumas coisas. Primeiro que a minha defesa se dá para o ensino de matemática na educação básica e, em especial, até o nível do ensino fundamental, né? Eu vou explicar por que isso, né? Em segundo lugar, é importante dizer que eu sou, pelo menos eu me acho, né? Talvez seja para muita, como é que ousadia dizer, mas eu entendo a construção da matemática sem essa relação também com a realidade, né? Então eu quero falar dessas questões para esclarecer algumas dúvidas que podem ter ficado do vídeo anterior, tá? Em primeiro lugar, veja, no vídeo passado eu disse que a matemática era uma construção coletiva da humanidade. E quando eu me referi dessa forma, quando eu falei dessa forma, porque eu quis dizer que os conceitos matemáticos, né, os conhecimentos matemáticos, e aí especialmente na educação básica que a gente estuda, eles foram, inicialmente, surgiram a partir de uma observação do ser humano com eventos, com fenômenos da realidade. Aí, por exemplo, a gente poderia citar algumas coisas que são conceitos muito explorados na educação básica, né? Se a gente pensar, por exemplo, os conceitos geométricos, né? Os conceitos geométricos tiveram origem, e assim a história da matemática diz, foram originados a partir de necessidades humanas que, em um primeiro momento, a partir da relação direta do ser humano com objetos da natureza, com eventos da humanidade, e esses eventos levaram à construção de conhecimento no nível abstrato, né? É importante dizer aqui que tem até, né, alguns filósofos que defendem que todo conhecimento surge da experiência. Todo conhecimento surge da experiência, né? Mas a experiência não nos dá o conhecimento acabado, o conhecimento formal, o conhecimento abstrato.
na sua essência, né? Eu acho que a matemática é um exemplo mais claro disso, né? Então, o que é que, como a matemática surge? A matemática surge a partir de eventos, propriedades, relações que nós observamos em objetos, em situações do cotidiano, mas, veja, tudo que está nos livros, desses conceitos fundamentais, surgiram dessa forma. Agora, num determinado momento, e quando eu digo surgido dessa forma, é importante dizer que o ser humano pensou dessa forma, construiu o conceito dessa forma, a partir daquela realidade, a partir do experimento, a partir de uma observação inicial. Evidentemente que em algum outro momento esse conhecimento ele foi ganhando vida sem a realidade, digamos assim, ele foi ganhando essa formalização, né? E aí nós escutamos outras defesas, gente que diz, por exemplo, que tal conhecimento sempre existiu, independente do homem, né? Ou seja, os platonistas mais clássicos que defendem isso, mas basta um esforço, um pouco de raciocínio para ver que isso é uma etapa superior à observação inicial. É evidente que, veja, a matemática, né, em si não está na realidade, mas ela é observada e construída pela mente do homem, pela mente do ser humano, a partir de um momento, né, da realidade. E daí, isso tem digamos assim, um percurso histórico que avança e que se perde da realidade, né, dessa relação direta com a realidade. Eu sempre gosto de frisar que eu estou tratando especialmente dessa matemática básica, né, ensinada nas escolas de ensino fundamental e médio, sabe? Agora, notem que a gente não pode limitar o conhecimento matemático a isso. Se fosse assim, e sobre isso a gente poderia citar aqui, por exemplo, a dialética do concreto, né, do filósofo Karol Kruszik. Se fosse assim, nós estaríamos limitando uma área, né, de conhecimento, que é a matemática, aos limites de um cotidiano, de uma realidade, né? Coisa que eu não defendo, e vou dizer, e vou justificar o que penso para essas etapas seguintes, né? Então, para ficar bem claro, o que é que eu disse? Eu disse que para as séries iniciais, para o ensino de matemática nas séries iniciais, nós devemos ter cuidado para trazer essa matemática que é muitas das vezes formal nos livros, textos, nos discursos de professores, né? Para trazer, fazendo essa realidade, essa ponte com a realidade, né? Porque, vejam, é uma coisa importante que está por trás dessa ideia é que não existe conhecimento sem representação. Não existe conhecimento sem representação. E aí nós poderíamos falar aqui das formas de representação, mas me parece que a partir de um modo de representação e de preferência de uma representação que seja próxima da realidade do estudante, é o melhor caminho para o ensino da matemática nas escolas de nível fundamental e médio. Agora, no vídeo passado eu disse também que é preciso ter cuidado, né? Porque, por exemplo, a gente não pode limitar, como eu disse agora há pouco, a isso, e nem tão pouco pensar que nós vamos tomar essa realidade ou ter essa realidade em nossas mãos, né? Não, nem a matemática, nem outra ciência vai fazer isso. Porque o que nós vemos, essa aparência do fenômeno dos objetos,
das relações complexas da vida, né, das sociedades, o que nós vemos são, digamos assim, traços dessa realidade, né? E por isso que a ciência serve para isso, para, a partir desse fenômeno, a partir dessa experiência primeira, nós atingirmos um nível, ou um primeiro nível de abstração, né, sobre essa realidade. E esse percurso é um percurso contínuo, quer dizer, cada vez nós podemos revisitar esse concreto, essa realidade, e amadurecer o conhecimento abstrato sobre esta realidade, né? E aí, essa realidade, quer dizer, o concreto se transforma e a cada momento de reflexão, né, o conhecimento que nós tínhamos daquilo se transforma. Me parece que isso é um negócio, ou digamos assim, uma ideia bastante louvável, né? Mas eu não... Eu acho muito bom ter gente que pensa diferente, né? Então, o professor de matemática no ensino fundamental e médio, ele precisa ter esse cuidado. Ele precisa ter esse cuidado para não querer dizer ou não dizer que a matemática está presente em nosso cotidiano, em nossa realidade, e ela serve para tudo, ou para explicar tudo, as relações, né? E aí eu estou falando das relações geométricas, as relações numéricas, as relações entre objetos, entre propriedades de objeto. Não, ela não vai explicar tudo, né? Mas no momento que nós fazemos essa ponte entre o conhecimento matemático, né, e as representações desse conhecimento, me parece que fica melhor para o entendimento do estudante. Agora, precisamos também ter cuidado que o ser humano, ele precisa avançar a esse nível de conhecimento onde ele depende dos seus sentidos diretos, né? Ou seja, ele depende do aspecto sensitivo para estudar alguma coisa. Isso me parece, próprio das séries iniciais, né? Das etapas iniciais de estudo. Então, pensando nisso, eu defendo que o professor tenha capacidade de trazer essa relação da matemática comum, né, com esse cuidado, mas, por exemplo, no ensino médio, os estudantes já devem ter condições de fazer abstrações que independam da realidade, ou que estejam mais distante, digamos assim, de uma relação direta com o mundo, né? Afinal de contas, espera-se que o conhecimento para o ser humano sirva para ele alcançar níveis de abstração, ou seja, pensar sobre coisas abstratas, construir teorias sobre coisas abstratas, que não se relacionam, né, diretamente com fatos da sua vida, né? E daí o professor precisa pensar nisso para responder aquelas perguntas, né? Professor, eu vou estudar isso, se isso não serve na minha vida, para que estudar isso se isso não serve na minha vida, né? Quando é que eu vou usar isso? Então, o professor tem que estar preparado para responder essa pergunta, para que ele não responda aquelas perguntas com respostas babacas, né? Por exemplo, você precisa estudar porque isso vai cair na prova, ou você precisa estudar porque um assunto seguinte você vai precisar disso, ou você precisa estudar porque você está, enfim, matriculado no ensino médio, e no ensino médio isso tem no currículo e você precisa estudar porque tem no currículo. Não, isso sempre tem respostas mais inteligentes para isso, né? Olha, você precisa estudar porque você precisa atingir um nível de maturidade, né, cognitiva, que possa, que deve, que precisa estudar coisas que não fazem parte do teu dia a dia, cara. E aí,
seja sincero, né? Com o aluno no ensino médio, você já pode ser sincero, cara. Se alguém você pergunta e insistir, cara, se tu só queria estudar o que tu precisa no teu dia a dia, o ensino fundamental já é suficiente, né? Porque se a gente parar para pensar com certo cuidado, qual é a física que o sujeito precisa no dia a dia? Qual é a biologia? Qual é a química que o cara precisa no seu dia a dia, né? Mas elas são super importantes, assim como a matemática, para a construção, como eu disse, integral da cognição desse estudante, né? Então não dá para a gente ficar nesse discurso de só ensinar o que o aluno vai precisar, ou aquilo que é imediatamente aplicável, né? Aí eu sugiro uma leitura interessante, que é um dos livros do Nilson Machado, né? Que é a Matemática e Língua Materna, uma impregnação mútua. E num dos capítulos desse livro, Nilson faz uma reflexão sobre isso, sobre essa questão de querer aplicar esse conhecimento de modo louco, né? Então, precisamos pensar sobre isso, tá? Agora, um outro ponto que aí eu quero chamar a atenção é que nós devemos entender, né? E aí isso eu reforço muito no curso superior, que a matemática, ela pode ser estudada, ela, ela tem uma organização, digamos assim, e ela pode ser estudada sem qualquer aplicação com nada, né, do mundo. Ela pode ser estudada, né? E para nós que estudamos matemática um pouquinho, a gente gosta de estudar matemática mais profunda, né? Mesmo sem saber que vai ter uma aplicação, sei lá, que aquilo possa ter uma representação na realidade, né? A gente faz isso. A gente acha que quem está no curso superior precisa avançar para isso também, inclusive para entender todas as nuances da matemática, né? Para entender, inclusive, os conceitos básicos que nós ensinamos, né? A gente precisa entender que, além disso, né, ela tem uma construção histórica, né? Qualquer ramo dessa matemática teve uma origem, como eu disse anteriormente, a partir de uma relação do ser humano com um evento, né, da vida, do contexto, do cotidiano. É lógico que isso são séculos, milhares de anos, mas a gente não pode pensar que esse conhecimento caiu do céu, né? Por favor, pelo amor de Deus, né? Deus não mandou esse conhecimento aqui para a Terra, para um sujeito passar a ensinar. Não, não é assim. É uma construção do ser humano. Agora, os elementos de Euclides são conceitos altamente formais, uma matemática clássica, mas a origem daquilo é muito antes daquilo, né? Então, aquele estágio já é um avanço gigantesco, já é um desenvolvimento grandioso, né? Então, me parece que são essas questões que eu queria tratar, né? Então, a matemática como estrutura organizada, formal, clássica, é importante, sim, né? As pesquisas matemáticas, os pesquisadores, né? Quem está no curso superior tem que entrar um pouco nisso, né? Lembrando que se ele está na formação de professores, ele precisa também tratar das questões de educação, de história, de ensino, de metodologias, né? Então, isso é uma coisa, e a matemática que nós vamos ensinar na escola de fundamental e médio, né? Desde as séries iniciais, a gente precisa ter o cuidado de não apresentar essa matemática, como é que eu diria, formal, clássica, né? Sem uma relação direta, sem esse contexto, digamos assim, esse fragmento histórico da matemática, sem relação nenhuma com as coisas do mundo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá certo? Eu vou tratar um pouquinho mais desse cuidado ainda quando eu falar no próximo vídeo sobre
que é que eu penso sobre o sujeito, né? Sobre características para o sujeito ser professor de matemática, certo? É isso aí. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, por favor, você marca aí, tá? Se você pode compartilhar com os amigos, se inscreva aqui, tá certo? E eu agradeço muito, porque o meu objetivo com isso é somente um, né? É fazer com que a gente possa chegar a reflexões, ou melhor, disponibilizar reflexões que não são as minhas, são o que eu penso, mas cada um pode pensar de modo diferente, mas chegar ao maior número de pessoas que está nesse mundo, né, da matemática e do ensino de matemática especialmente. Ok? Um abraço.